Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje nós vamos falar de uma lei e essa lei não está em pautas legislativas, mas ela está emaranhada, ela está adentrada na sociedade brasileira especificamente. Então, bem-vindos ao episódio de hoje, a Lei de Gerson. Então, produção, solta a vinheta. Como se não bastasse termos leis muitas vezes injustas no âmbito judicial, nós agora também estamos vendo que existem algumas leis no sentido mais abstrato, mas também que retratam uma característica meio que inata do povo brasileiro, ou seja, o nosso povo. Então vamos entender melhor como que funciona isso. Essa lei se originou no Brasil através da cultura popular brasileira, onde ela foi perpetuada. E hoje ela é entendida como uma espécie de característica intrínseca da maioria dos brasileiros. A Lei de Gerson é um princípio evidenciado quando uma pessoa ou empresa obtém vantagens de forma indiscriminada, sem se importar com questões éticas ou morais. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. O conceito teve origem em meados da década de 80, em 1976 mais precisamente, onde o jogador de futebol da seleção brasileira, Gerson, vulgo canhotinha de ouro para os amantes do esporte, fez uma propaganda para a comercialização de cigarros de uma marca específica da época, onde ele dizia o seguinte, abre aspas, "Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica." Fecha aspas. E com essas palavras, ele acabou materializando a ideia do famoso jeitinho brasileiro, de querer levar vantagem em tudo e de querer fazer o errado parecer certo. Bom, vale mencionar que posteriormente o jogador acabou se arrependendo por ter a sua imagem associada a essa ideia de malandragem, né? Mas, infelizmente, a mensagem já estava disseminada no imaginário popular brasileiro, ok? Bom, creio que vocês já pegaram a ideia do que significa a Lei de Gerson, do que ela consiste, e agora eu vou trazer para vocês dois exemplos relacionados a essa lei que eu entendo que se encaixa e que a gente pode discorrer um pouco mais, ok? O primeiro, ele é um recorte de um coach de relacionamentos que eu acabei pegando esse material no Instagram, certo? Eu não me lembro exatamente qual que é o nome do coach, e também como é um recorte, é uma questão de não chega nem a um minuto, então nem vou deixar a referência, tá? Mas o conteúdo está disponível no Instagram e talvez alguns de vocês já tenham contato com ele, ok? Então, sem mais enrolação, vamos ao primeiro exemplo. Produção, solta o coach aí. Porque hoje em dia a maioria dos relacionamentos não dão certo. Porque as pessoas já entram no relacionamento com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. E se quiser tem que me aceitar do jeito que eu sou. Olha, como é que isso vai dar certo? Desculpa te dizer, não vai. Tu vai terminar a vida sozinho. Porque um dos elementos cruciais para fazer a relação acontecer de fato é a disposição em querer ser melhor para o outro, em querer o bem do outro. É através dessa doação, desse sacrifício diário, que vai se abrir ali a brecha para o amor adentrar a relação. Caso contrário, vai ser só mais um joguinho de prazer para você ficar se satisfazendo, só mais uma paixãozinha boba. Enquanto os teus olhos estiverem olhando só para o seu umbigo, você pode tentar várias vezes, não vai dar certo. Porque o egoísmo mata o amor. Aham, sei. Bom, depois desse conteúdo, acho que dispensa aquela frase que geralmente a gente usa aqui de como vincular o tema do episódio com relacionamento, certo? Então, já está nítido o primeiro exemplo de como que a gente vai fazer esse vínculo. E vamos agora discorrer um pouquinho sobre a fala desse coach. Vamos lá. Na essência, e se fossem em outros tempos, provavelmente a fala dele estaria absolutamente correta. Inclusive, hoje, para quem quer relacionamentos, eu até acredito que existe uma certa veracidade
nisso, na ideia que ele está falando, né? Obviamente, se a gente tirar todos os efeitos colocados, né? Tipo a música melancólica, né? A fala dele quase que exclusivamente, aí eu não sei se é exatamente só para homens e tal, né? Mas obviamente que ele está falando isso, eu acho que vamos imaginar para um público geral, né? Só que a gente pode ver, até pelos relatos que a gente trouxe aqui pelos outros episódios, de que hoje em dia, principalmente do lado assim feminino, está havendo sim uma exaltação, né? Uma valorização extrema do egoísmo, que até a gente falou aqui outras vezes sobre narcisismo e tudo mais, né? Que existem algumas pessoas que estão, né, mostrando esse tipo alguns falam que é doença, outros falam que é distúrbio. Meu ramo não é muito psicoterapeuta, né? Nem psicologia e tal, né? Leio alguma coisa ou outra, mas de qualquer forma muitas pessoas hoje acabam sendo diagnosticadas com isso. Então, o número de incidência sobre esse tipo de diagnóstico aumentou, tá? Então, creio eu que isso é um fato. E outra coisa, por mais que o que ele diga na essência tem razão, porque, assim, se você pensar para quem quer relacionamento, obviamente que até o termo que ele trouxe que é interessante nesse negócio de síndrome de Gabriela, né? Tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E você pode ver que a maioria desse tipo de discursos de tipo, eu sou perfeita, eu sou maravilhosa, eu não preciso mudar nada, vocês já sabem exatamente de que lado vem esse tipo de discurso, tá? Eu creio que esse discurso não vem da ala masculina, certo? A ala masculina tem outros problemas e a gente traz alguns aqui. Mas esse discurso vem muito mais de um outro lado. E a parte que eu concordo com ele é a mensagem. Então, sim, para quem quer relacionamento, eu acho que o que ele diz, tá? Ele tem razão. No ponto seguinte, você automaticamente, e acho que serve para qualquer coisa, não só necessariamente para relacionamento afetivo, né, mas pode ser para uma amizade e tal, tudo mais, vai existir momentos em que você vai precisar ceder e outros momentos que você vai precisar se impor, certo? Outros momentos que você vai precisar se sacrificar e outros momentos que a pessoa vai precisar se sacrificar por você. Então, na teoria, isso funcionaria. Lembra o que eu falei antes. Se fosse em outros tempos, se fosse uma outra cultura, se fossem outros modos. Hoje em dia, que aí é a parte que eu discordo dele, é que assim, você ignorar todo o contexto, né, principalmente, eu não estou afirmando, tá, porque eu não tenho essa certeza, mas principalmente se esse conteúdo for voltado para homens, isso que você está fazendo e todos os efeitos que você colocou, eu discordo. Por quê? Porque hoje você não pode desprezar todo o arcabouço que tem em volta disso, ou seja, a questão das leis, a questão do comportamento feminino, a questão de como que o homem hoje ele é tratado na sociedade, a questão de que muitas mulheres querem a modernidade, mas querem que o homem se comporte como um objeto tradicional, certo? Como praticamente um caixa eletrônico ambulante, né? Então, muitas mulheres às vezes já até ouviu o argumento no sentido, mas quando o cara fala para fazer algum tipo de serviço doméstico, quando, sei lá, eventualmente até aquelas que querem fazer de forma voluntária, outras mulheres mesmo vêm e acusam essa mulher de falar, você não é empregada dele, não sei o que e tudo mais. Pô, beleza, mas então se o cara pegar e falar assim, quando você também pedir para ele trocar o chuveiro, quando você pedir para ele fazer alguma coisa para você, principalmente naquelas coisas que demandam força física, no qual aqui a gente não nega que o homem ele tem mais força física do que a mulher, então quando a mulher também pedir para o cara fazer alguma coisa, então o cara também vai ter o direito então de falar assim, bom, eu não sou seu escravo ou eu não sou seu caixa eletrônico? Entendeu? Então, eu vou repetir, o que ele fala na essência da questão de você se preocupar com o outro, de você não ser egoísta, para o relacionamento, ou para uma época que fosse propícia para relacionamento, o conceito dele, ao meu ver, estaria certo. Mas hoje em dia, com tudo que tem ao redor, com tudo que tem em torno, dizer isso e não fazer o contraponto de mostrar, olha, por mais que você seja uma pessoa que tenha essa característica de ser uma pessoa mais empática, de ser uma pessoa que tenha um pouco mais, assim, de bom senso, de não querer fazer as coisas só por você, né, mas também de fazer as coisas pelas pessoas com as quais você se importa, e na teoria elas também deveriam se importar com você, e tirar o fato de alertar essa pessoa e falar, olha, toma cuidado, você precisa observar isso, entendeu? Você precisa observar também que tem a questão legal, que tem a questão do comportamento, que tem a questão hoje em dia de que os relacionamentos estão muito mais líquidos. Assim, isso para mim soa como se fosse uma, vamos dizer assim, uma ideia fantasiosa. Muitas coisas que a gente fala aqui sobre, principalmente dos conservadores e dos tradicionalistas.
né? Então, de novo, o conceito que ele fala, a maneira que ele explica tá certo, mas a forma que ele usa, a música melancólica, o fato de não fazer o contraponto, o fato também de, assim, por exemplo, de dizer que, por exemplo, o egoísmo mata o amor. Tá, beleza, tá certo isso, só que a questão é, tá, como não fazer isso? E aí você tem que falar para ambos os lados, certo? E principalmente eu acho que é começar a observar de qual lado vem esse tipo de discurso do mais eu e menos o nós. Então, para mim é nesse ponto que eu acho que acabou faltando e nesse ponto que eu discordo dele. Mas a mensagem por si, na essência, se fosse em outra época, se fosse de outra forma, ele estaria completamente correto. E para quem ainda quer relacionamentos, principalmente aqui que a gente fala muito mais para homens, apesar que tem mulheres que seguem a gente, interagem com a gente, ele continua certo. Então, siga um conselho, tirando a questão apelativa da música melancólica e tudo mais, e também lembrando que é importante você analisar outras coisas no contexto, certo? Que inclusive a gente já trouxe em episódios aqui como a questão das red flags, a questão da ironia das leis e tantos outros que mostram um contexto mais geral de como você pode, para quem quer ainda, não estou recomendando nem deixando de recomendar, mas para quem quer relacionamento, coisas que ele deveria se atentar. Bom, e onde que o título do episódio se encaixa com essa análise e até com a outra que a gente vai comentar depois? Uma pessoa egoísta por natureza, que só pensa única e exclusivamente em si própria, tem praticamente, eu acho que tudo a ver com a lei de Gerson, ou seja, ela quer levar vantagem em tudo porque a única pessoa que importa ser satisfeita e ser realizada, estando numa relação ou não, é ela própria, certo? E como a gente falou, qual tipo de conteúdo que a gente sabe hoje que vende a ideia de que você é maravilhosa, você é perfeita, ele tem que fazer tudo para você e não pode abrir a boca para nada. Então, assim, dizer qual que é o lado, praticamente redundante, porque eu acho que todo mundo que acompanha o canal aqui sabe exatamente do que a gente está falando, que é basicamente o conteúdo que passam hoje em dia as coaches femininas para as mulheres, certo? Só que, além disso, eu acho que também tem uma coisa que vale a pena ser ressaltada. Você precisa tomar muito cuidado, para aqueles que querem se relacionar, de tentar entrar num tipo de compromisso com uma pessoa que pensa desse jeito, certo? Que só pensa em si própria. Porque é aquela coisa, ele vai seguir muito aquela linha do tipo, venha a mim, ao meu reino e seja feita a minha vontade, certo? E você pode perceber que, inclusive eu estava até vendo, acho que esses dias no próprio YouTube mesmo, né, tinha uma espécie de brincadeira entre casais, né, que dizia assim, você namorar é você dar, sei lá, 2 sucos para ela e esperar ela escolher o que ela gosta e você ficar com aquele que ela não gostou. Ou seja, será que toda vez o homem ele vai ter que se prestar esse papel? Ou seja, ele sempre vai ter que ficar com aquela segunda opção? Ou seja, a mulher ela nunca vai saber, ela nunca vai poder chegar e falar assim, não, pô, eu vou fazer isso porque ele gosta, certo? E hoje eu vou deixar de, nesse caso, né, eu vou deixar de pegar o suco que eu gosto, eventualmente, se ele pegou 2, vamos supor, ele pegou um de maracujá e um de morango. E eu sei, nós dois gostamos de maracujá, certo? Mas hoje eu vou falar, não, você fica com o de maracujá e eu fico com o morango. E amanhã eu vou ficar com o de maracujá e você fica com o morango e vice-versa, certo? Então isso meio que você percebe, e até assim nas entrelinhas, que isso acabou se perdendo. Então hoje é muito mais assim, tipo, eu tenho que fazer tudo o que ela quer. Então, como se ela fosse uma criança mimada, como se ela fosse, tipo, como se ela tivesse o rei na barriga, entendeu? E essa é a parte que eu critico os homens, que assim, tem muitos homens, principalmente o que a gente chama aqui de gado e mangina, que fomenta esse tipo de comportamento, entendeu? E é justamente o que a gente quer passar para os homens, falar, não, cara, para aqueles que querem se relacionar, a gente já mostrou N motivos e ainda a gente vai mostrar outros do porquê que não está valendo a pena. Mas a gente também precisa falar para aquelas pessoas que ainda querem se relacionar, certo? Não vamos ostracizar e xingar o cara ou menosprezar o cara por causa disso, porque assim, querendo ou não, todo mundo já teve essa vontade. Uns seguiram outro caminho, outros querem continuar nele e tá tudo bem, certo? Agora, questão de comportamento, de gado, de mangina, do cara ser mal intencionado e tudo é outra questão, tá? Mas para esses caras, é o que a gente diz assim, mano, toma muito cuidado, principalmente quando você tá lidando com uma mina que o ego é muito alto, que a gente já falou aqui. O problema do homem é a libido, o problema da mulher é o ego.
certo? Que, tipo, ela só pensa nela. Tudo que você tem que fazer é para satisfazer ela. Ela nunca se sacrifica, ela nunca deixa de fazer alguma coisa por você. Entendeu? Então, cara, toma muito cuidado. E outra, esse comportamento, ele é amplamente, eu vou repetir, amplamente incentivado pelas coaches femininas. Inclusive, alguns homens que falam para a mulher, ressaltando que como se elas fossem deusas, como se elas fossem divindades, como se elas tivessem, assim, que ser o tempo todo recebidas de tapete vermelho e ter feito todas as suas vontades. Cara, peraí. Você simplesmente é um ser humano com cromossomos diferentes, com fisiologia diferente, com biologia diferente, mas ainda assim é um ser humano exatamente como o outro do sexo masculino. Exatamente. E, aliás, vocês não eram a que pregavam igualdade? Então isso para mim é mais um argumento do como vocês não suportariam se fossem realmente tratadas iguais aos homens, como algumas coisas estão realmente mudando agora para que isso aconteça. Por isso que acaba vindo muita reclamação, justamente, inclusive, também batendo com muitos argumentos aqui que a gente trouxe do Raccoon, de que geralmente o que elas querem é privilégios. Ou seja, a lei de Gerson está praticamente embutida na narrativa feminista, de que é o quê? O homem como seu escravo, domado e simplesmente um cara que tem que fazer todas as suas vontades para que de tempos em tempos ele tenha acesso a sexo que você disponibiliza e controla para ele. Uma curiosidade que eu também acabei percebendo na lei de Gerson, se você prestar atenção, por exemplo, para aqueles que acompanham o conteúdo do Coruja do Carvalho, você vê que em determinados vídeos ele cita a seguinte frase, né? Ri, levei vantagem, né? Explicando que geralmente o brasileiro gosta de se sobressair sobre o outro, gosta de dar risada por cima do outro, ou seja, de levar a vantagem, entendeu? De contar vitória em relação ao outro, de ver o outro na merda, esse tipo de coisa. Não só ele, como outros produtores de conteúdo, né? Eu tô falando dele porque é o que me vem à cabeça agora, mas eles já explicavam isso, e você pode ver que também, como o exemplo que eu citei dos coaches, né, que passam essa mensagem para as mulheres, sejam homens ou sejam as próprias mulheres, a questão da cultura feminista. Então, na verdade, assim, esse termo, ele já estava sendo disseminado, esse termo, ele já estava sendo, assim, propagado, ele só não estava sendo rotulado, ou seja, eles só não tinham identificado um nome, né, e uma origem para isso, né? Então foi até uma coisa que eu achei interessante de trazer para vocês, que a partir de hoje, quando alguém falar de questão de levar vantagem, de cantar vitória, de querer ser o malandro em cima dos outros, a gente sabe exatamente a definição que isso tem. Foi uma coisa que eu achei bacana. E a outra coisa que eu também acho bacana de compartilhar com vocês é o segundo exemplo. E esse exemplo, ele vai mais para o campo da psicoterapia, da psicanálise, né, tudo mais. E ele foi feito por uma pessoa bem conhecida aqui na comunidade masculinista, certo? O nome dele é Plaiter Pontes, certo? Ele é dono do canal O Neuromante, mas ele é vulgarmente conhecido aqui para os mais antigos como Kodama, isso mesmo. Então, caso esse episódio, caso essa mensagem chegue nele, Kodama, um abraço, tamo junto e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos conferir esse conteúdo, certo? Para vocês verem a parte que ele faz uma conexão entre a dificuldade que a mulher geralmente tem de pedir desculpa, o motivo que está por trás disso, e uma coisa que eu também achei interessante nessa análise dele é que ele também conversou com outra pessoa que é psicoterapeuta, né, que também é mulher, e fiquem atentos na justificativa que essa psicoterapeuta deu, né, quando em contato com ele, certo? E uma das coisas que eu percebo que geralmente essas pessoas que são muito cheias de si têm dificuldade é justamente de reconhecer quando estão erradas, de reconhecer quando precisam pedir desculpas, justamente por estarem envolvidas profundamente na lei de Gerson, ok? Mas sem mais delongas, produção, traz o Kodama aqui pela primeira vez, mas vai aparecer outras. O tema de hoje da nossa conversa é por que as mulheres não pedem desculpas. Falta pouco tempo para eu completar meus 40 anos de idade
E eu posso contar nos dedos das minhas mãos quantas vezes eu ouvi um pedido de desculpas das mulheres que passaram pela minha vida. Isso não quer dizer que eu só me relacionei com mulheres honestas, bem comportadas, que estão no topo da integridade ao longo dessas décadas. Na verdade, isso quer dizer uma outra coisa, quer dizer que é muito difícil as mulheres pedirem desculpas por seus comportamentos inadequados, o que é problemático por dois motivos principais. Primeiro, pedir desculpas por algo que você fez de errado é como marcar um gol sem goleiro. Quase todos vão te perdoar por você estar errado. Poucos vão te perdoar por você estar certo. Mas quase todos vão te perdoar se você admitir o seu erro. Especialmente se você fizer a outra pessoa se sentir validada. E em segundo lugar, as desculpas parecem ser mais significativas para os homens. E usar palavras para resolver um problema de um relacionamento é a forma mais simples, mais adequada e mais eficaz, quando todas as variáveis são consideradas. Portanto, senhoras, uma das melhores formas de se conseguir respeito e melhorar a sua imagem na cabeça de alguém é admitir o erro quando isso for apropriado. E claro, eu não estou falando para vocês pedirem desculpas quando não houve um erro, ou quando a outra pessoa apenas discordou, não aceitou alguma coisa que você fez ou falou. Se você não fez nada de errado, então não há motivos para você pedir desculpas para a pessoa do outro lado da conversa. Mas hoje eu vou falar o porquê é tão difícil para as mulheres pedirem desculpas. Parece se originar numa discrepância entre o que os homens e as mulheres entendem ser um problema. Do ponto de vista dos homens, o problema está num comportamento específico pelo qual ele considera a mulher culpada. Esse comportamento tem por consequência a sua chateação, a sua irritação, ou seja, o comportamento é visto como o problema real e a reação emocional como uma consequência desse problema. E para ele, a solução envolve o reconhecimento do erro e a mudança de comportamento. Já no ponto de vista das mulheres, eu não acho que acontece desse jeito. Muitas mulheres podem não ver a situação da mesma forma. Para elas, parece que o problema não está no comportamento em si, mas no fato do homem estar chateado ou irritado. Embora essa perspectiva pareça ser ridícula para alguns homens, há realmente algum sentido nisso. Imagine comigo um tribunal, onde está ali as pessoas envolvidas por causa da quebra de um contrato. A violação desse contrato não é suficiente para determinar uma ação legal, porque aí tem que comprovar que houve um dano decorrente dessa violação de contrato. Portanto, a partir dessa ótica, é o dano emocional, que é a irritação ou a chateação, que constitui o problema. E a solução de uma mulher seria buscar alterar aquilo que o homem está sentindo. Então, se ela tiver sucesso em alterar aquilo que o homem está sentindo, em algum nível, isso seria solucionar o problema. E isso explica várias estratégias interpessoais por mulheres em relacionamentos que não envolvem pedir desculpas ou assumir responsabilidades. E quando eu falo de estratégias, eu estou falando de coisas como tentar animar o parceiro, enviar um meme engraçado, preparar a sua comida favorita, ou simplesmente esperar que o tempo resolva todas as coisas. Todas essas são formas de mitigar a experiência de irritação ou chateação sentida pelo homem. Uma outra coisa que é interessante é que o uso do sexo por parte das mulheres, como uma forma de pedir desculpas, também é notório. Durante uma consulta particular, um cliente compartilhou comigo a experiência que ele teve com uma mulher que ele estava saindo. Ele estava na casa dela e enquanto eles comiam, ela decidiu interpretar algo que ele disse de forma muito errada. E o que ele viu como uma observação inofensiva se tornou um grande mal-entendido. E aí rapidamente o caldo azedou e aí ela começou a chorar, se fechou para qualquer tipo de diálogo e como não havia mais nada que ele pudesse fazer naquela situação, ele resolveu dar um espaço para ela se recompor emocionalmente. Mais tarde, naquela noite, em vez de simplesmente pedir desculpas por imputar nele algo que ele não fez, ou assumir a total desproporção da sua reação emocional, ou mesmo reconhecer o que aconteceu, ela simplesmente entrou no quarto, tirou a roupa, ficou nua e deitou do lado dele. A sensação que ele teve é que ela estava utilizando o sexo como uma forma de contornar o problema real.
e aliviar os seus sentimentos feridos, no lugar de pedir desculpas pelo seu comportamento indevido. O cliente relatou que ele perdeu muito respeito por aquela pessoa porque aquilo implicava que ele pudesse ser distraído com um pouco de sexo. E depois eles seguiriam em frente, fingindo que aquilo que tinha acabado de acontecer nunca aconteceu. Ele disse que simplesmente levantou e foi embora da casa dela. E me fez essa pergunta: por que mulheres não pedem desculpas? E é isso que eu estou tentando explicar aqui. É óbvio que não são todas as mulheres que são assim, mas as pessoas desde cedo, principalmente os pais, têm uma tendência a mimar mais as mulheres. E durante a sua trajetória de vida, algumas mulheres apanham e aprendem muito com a vida e acabam amadurecendo. Mas a maioria é incentivada a não assumir as responsabilidades ou as consequências de suas ações. E o pior, algumas dessas consequências ainda são recompensadas, reforçando aquele mau comportamento. Eu conversei sobre esse tema, levando o caso para uma colega terapeuta que foca exclusivamente no público feminino. Ela me disse que geralmente as mulheres são cegas pelo seu próprio egoísmo. Raramente pedem desculpas e quando fazem são palavras vazias que servem apenas para elas se sentirem melhor. Também as mulheres elas têm uma dificuldade muito grande de sentir empatia pelos homens e também tem uma dificuldade, uma falta de capacidade de reconhecer os seus erros e corrigir o seu comportamento. Elas acham que sabem tudo de relacionamento, que os homens não sabem nada, o que as torna sempre certas e os homens sempre errados. Dessa perspectiva, nunca precisam olhar para si mesmas e assumir a responsabilidade da sua mudança. E agora eu pergunto para vocês, aonde que as mulheres aprenderam isso? Que os homens são uns trogloditas, desajustados emocionais, e as mulheres são muito mais conectadas com o seu sentimento, são intuitivas, possuem sexto sentido, e por isso elas são as patroas das relações. Veja se as narrativas não corroboram para entendermos que os grupos e a sociedade como um todo isenta qualquer responsabilidade delas. Bem, isso foi apenas para ilustrar como as mulheres usam o sexo para pedirem desculpas. Então, cavalheiros, se vocês estão esperando um pedido de desculpas das suas mulheres, é melhor não esperar em pé. Por outro lado, mulheres, considerem a importância de pedir desculpas quando for apropriado. Isso porque os homens valorizam indivíduos que assumem responsabilidades por suas ações. E como o pedido de desculpas são muito raros, vindo das mulheres, adotar essa postura de forma genuína pode rapidamente diferenciá-la de forma positiva na mente de um homem específico. Eu garanto que, como resultado disso, a estima dele por você vai aumentar em muitas e muitas vezes. O miserável é um gênio! Então, assim, foram muitas e muitas coisas valiosas que o Kodama trouxe pra gente nessa análise, tá? E eu vou deixar vocês refletirem sobre ela, mas, assim, só alguns pontos que vale a pena dar aquela passada de caneta marca-texto. Então, será que faz todo sentido, quando a gente já vem dizendo aqui nos episódios, sobre a questão de algumas mulheres, né, a maioria, não assumir responsabilidade quando agem errado? E o Kodama trouxe isso até de um ponto de vista mais, né, terapêutico, inclusive consultando uma colega dele, mulher, que também é terapeuta. Será que o que a gente fala aqui, da questão de que os homens, né, assumirem responsabilidade e até valorizar quem assume responsabilidade, pode ser que tenha também a ver, direto ou indiretamente, com o afastamento dos homens da questão dos relacionamentos, justamente por quererem atribuir a ele um determinado papel, cujo ele seja o responsável, mas eximirem as mulheres de também exercerem o seu papel e de serem responsáveis por fazê-lo? Será que existem também mulheres que usam da sua sensualidade e manipulação feminina para pular a parte de pedir desculpas, de reconhecer os erros, e usam, dentre outras ferramentas, o sexo para fazer as coisas ficarem mais brandas com o seu parceiro? Fora essas e tantas outras coisas que ele disse que, assim, para mim foi muito importante, certo? Não só também, como o episódio como um todo, para mim foi uma novidade, porque até então eu também
imagino que, como a maioria de vocês, eu não tinha conhecimento dessa questão da lei de Gerson, mas, como o Kodama bem nos lembrou, certo? O homem valoriza aquele ou aqueles que assumem responsabilidade pelos seus atos, certo? E ele tende, sim, a reconhecer quando uma outra pessoa pede desculpas e reconhece o seu erro, e isso de uma forma genuína, e não como também outro ponto que chamou a atenção, que a psicoterapeuta colega dele falou, de que quando geralmente algumas mulheres o fazem, usam palavras vazias e as desculpas não significam absolutamente nada, ou seja, não é um pedido de desculpas genuíno, é simplesmente uma tentativa de fazê-la se sentir melhor, mas não de reconhecer o erro para fazer com que o seu parceiro se sinta melhor e se sinta numa espécie de, assim, ressarcido por algo que ele tenha sofrido, certo? Então, foi uma lição importante, né? Imagino eu, e coisas para se pensar antes ou quando você está na iminência de entrar no relacionamento para aqueles que ainda o querem. Antes de partir para o encerramento, como geralmente a gente faz nos episódios, eu queria contar uma breve história para vocês e deixar um recado, tá? Recentemente, uma pessoa muito próxima a mim acabou tendo o seu LinkedIn, se não me engano, hackeado, certo? Então, uma pessoa entrou lá, assim, zoou geral, entendeu? Apagou experiência profissional, apagou os links do curso que a pessoa tinha, entendeu? Tipo, detonou, literalmente, assim, é uma rede social profissional, não é nem algo assim, tipo, mais pessoal ou de e-commerce ou nada do tipo, certo? E se eu não me engano, um tempo atrás também, acho que o Júnior do canal Sobre o Mundo Intelectual acabou passando por um episódio parecido com isso, referente ao canal dele, tá? Então eu queria deixar ali, assim, alinhado com vocês de antemão que, caso algo aconteça no canal do Contragolpe e vocês comecem a perceber que tem alguém pedindo para vocês enviar dinheiro, seja lá da forma que for, através de Pix, através de site, ou através de, sei lá, alguma conta bancária específica, certo? Ou para você clicar num link para você vender um curso e se você fizer isso, se tornar afiliado, você vai ganhar mais dinheiro, enfim. Qualquer coisa que remeta a você utilizar o seu dinheiro, sendo que isso não foi avisado previamente no conteúdo dos episódios e também não está em outras plataformas, como por exemplo no YouTube, no comentário fixado, não dê atenção e não interaja, porque provavelmente o contragolpe deve estar passando por algum tipo de golpe ou outra pessoa está tentando utilizar da lei de Gerson para prejudicar vocês, certo? E é uma coisa que, em absoluto, eu não quero para mim e também não quero para os meus ouvintes, tá? Então estou avisando de antemão. Todo e qualquer tipo de coisa, promoção, programa, produto, qualquer coisa que a gente for fazer, nós vamos avisar com antecedência nos episódios, certo? E aí a gente vai soltar em ambas as plataformas. Mas se alguma coisa aparecer como anúncio e tal, pedindo o seu dinheiro no contragolpe, não transfira, não interaja com o seu dinheiro, ok? Ignore, e assim que tiver tudo corrigido, ou quando tiver problema, eu venho aqui e esclareço tudo para vocês, ok? Dito isso, agora sim podemos ir para o encerramento. Então, antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Tenho que pedir mais uma vez para você que não estiver inscrito no YouTube, por favor, considere se inscrever, isso ajuda a gente pra caramba, certo? Bem como você entrar lá, deixar seu like e interagir também com a gente através da seção dos comentários, tá? Lembrando sempre de manter o máximo respeito, mas fique à vontade. Lembrando-se que a vontade não significa andar pelado pela casa nem deixar os pés pelos móveis, mas você entendeu o que eu quis dizer, certo? Na questão também do Spotify, não se esqueça de avaliar o podcast. Como você faz isso? Na página principal, tem um menu ali, principal, com os 3 pontinhos. Você clica nele, vai abrir uma lista de submenus, e um desses submenus tem um ícone de uma estrela. Ao clicar nele, você vai poder fazer a avaliação do podcast, através do número de estrelas que você atribuir, e isso vai permitir com que o Spotify entenda que aquele conteúdo agrega valor para você. E também, por consequência, vai nos ajudar bastante aqui, tá certo? Também não se esqueça de que se você quiser interagir com a gente, além da seção dos comentários no YouTube, tem a DM do Instagram e também tem o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá certo? E tanto na questão do Spotify quanto na questão do YouTube, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação
toda vez que eu postar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.